Medonho Alho Episódio 39. Festival Fantasma, História de Fantasma Ziza. Prólogo. No coração da Taiwan, paisagem rural de Taiwan, existe uma pequena e remota aldeia conhecida como Qianxi. O tempo parece ter esquecido este lugar, onde os velhos costumes ainda prevalecem e as fronteiras entre os vivos e os mortos se confundem com uma facilidade inquietante. No limite da aldeia, onde a última casa encontra a floresta iminente, uma loja comum existe desde que alguém se lembra. Esta loja, dirigida por um velho corcunda chamado Wu Xixian, é especializada no antigo artesanato de Ziza, intrincadas efígies de papel feitas para homenagear o falecido. Xixian é um homem de poucas palavras, com as costas dobradas sob o peso do tempo e talvez algo mais. Sua loja está repleta de figuras de papel realistas, homens, mulheres, crianças e até animais, todos meticulosamente trabalhados com uma estranha atenção aos detalhes. Seus olhos, entretanto, permanecem sem pintura, uma tradição e um tabu entre os artesãos Ziza. Disse que uma figura Ziza, uma vez dada a visão, torna-se um recipiente para espíritos errantes, especialmente aqueles que não encontraram paz na vida após a morte. Uma noite, enquanto o sol se punha no horizonte e a aldeia era banhada pelo brilho suave do crepúsculo, Xixian trouxe cuidadosamente as suas criações para dentro. O ar noturno estava denso com o cheiro de terra úmida e o farfalhar de criaturas invisíveis nas sombras. Entre as figuras estavam um par de bonecos de papel, um homem e uma mulher, vestidos com os tradicionais vermelhos e verdes, suas cores contrastavam com a penumbra. Quando Xixian estendeu a mão para a porta, um baque repentino ecoou atrás dele. Ele se virou bruscamente e viu uma mulher vestida de preto deitada no chão, com as roupas encharcadas, embora o céu estivesse limpo o dia todo. Sua pele era pálida, quase translúcida, seus olhos vazios e sem vida. Um odor pungente de decomposição encheu o ar, infiltrando-se em todos os cantos da loja, e seu grande gato branco, geralmente plácido, soltou um grito de gelar o sangue, com o pelo eriçado de medo. Xixian congelou, com a respiração presa na garganta. Os pés da mulher pairavam logo acima do chão, intocados pela terra abaixo. Um pavor frio tomou conta dele, aquele não era um visitante comum. A voz da mulher, suave e triste, quebrou o silêncio. Velho, não quero fazer mal a você. Não sou deste mundo, mas imploro, me ajude. Xixian, com o coração disparado, conseguiu perguntar, o que você precisa de mim? A mulher, com os dedos finos afastando mechas de cabelo molhado, falou de uma morte violenta, como ela foi brutalmente assassinada e deixada em uma vala nos arredores da aldeia. Ela estava grávida, fato que tornou sua história ainda mais trágica. Seu espírito, preso por assuntos inacabados, não conseguia seguir em frente. Ela implorou a Xixian que recuperasse seu corpo e o devolvesse ao marido nas proximidades Village of Zongkun, para que ela e seu filho ainda não nascido pudessem finalmente encontrar paz. Comovido com a situação dela, Xixian concordou, embora sua mente estivesse nublada por dúvidas. Esta não foi a primeira vez que ele encontrou algo do além-túmulo, mas a história da mulher tocou seu coração. Ele reuniu coragem e se preparou para segui-la noite adentro. Enquanto caminhavam pelo caminho deserto em direção à vala, com a mulher na frente, Xixian percebeu o cheiro pungente de podridão que emanava dela, apesar do sachê perfumado que carregava. A estrada parecia interminável, as sombras se aprofundando a cada passo. Xixian tentou bater papo, perguntando sobre sua vida em Zongkun, mas algo em suas respostas o deixou nervoso. Finalmente chegaram ao fosso, uma fenda profunda e escura que parecia engolir a luz. A mulher apontou para baixo, sua voz era um sussurro. Meu corpo está lá. Xixian olhou para a escuridão, mas a noite estava densa demais para ver qualquer coisa com clareza. Ele hesitou, sugerindo que esperassem até o amanhecer. A mulher, com a paciência diminuindo, insistiu para que ele descesse imediatamente. Mas quando a primeira luz do amanhecer começou a surgir no céu, Xixian viu o leve brilho de algo em seus olhos, algo escuro, malévolo. Sem avisar, Xixian tirou um amuleto do bolso e colocou-o na testa da mulher. Um silvo de fumaça subiu de onde o papel tocava sua pele, e ela recuou, um olhar de puro ódio distorcendo suas feições. Seu velho idiota. Você acha que pode me enganar? Ela rosnou, sua voz não mais suplicante, mas venenosa. A mulher não era quem ela afirmava ser. Ela era um fantasma fedorento, um espírito malévolo conhecido por seu fedor insuportável e pela capacidade de atrair os vivos para a destruição. Sua barriga, inchada pela decomposição, era uma grotesca paródia de gravidez. Xixian sabia desde o início que o cheiro atraiu e a reação do gato branco confirmou suas suspeitas.
Com um grito final e angustiado, o fantasma foi consumido pela luz do amanhecer, sua forma se desintegrando em uma nuvem de fumaça que desapareceu no ar da manhã. Xixian ficou sozinho na beira da vala, o peso do que quase pesava sobre seus ombros. Ele sabia que isso não era o fim. Esses espíritos nunca descansam facilmente. Ao voltar-se para a aldeia, os primeiros raios de sol tocaram a terra, mas o frio nos ossos permaneceu. Capítulo 1. O primeiro presságio. Semanas se passaram desde aquela noite angustiante, mas a memória permaneceu como uma sombra sobre cada momento de vigília de Xixian. Os aldeões de Qianxi continuaram suas vidas diárias, alheios aos perigos que espreitam no limite do seu mundo. Xixian retomou seu trabalho na loja de Ziza, as mãos movendo-se automaticamente através de movimentos familiares, mas sua mente estava em outro lugar, assombrada pelo encontro. Não demorou muito para que coisas estranhas começassem a acontecer na aldeia. O primeiro sinal surgiu quando o gado começou a desaparecer. No início eram apenas algumas galinhas, depois uma cabra e, finalmente, uma vaca, desaparecendo sem deixar vestígios. Os aldeões sussurravam sobre lobos ou cães selvagens, mas Xixian sabia melhor. Os desaparecimentos ocorreram em noites em que a lua estava escondida atrás de nuvens espessas e o ar estava pesado com uma quietude anormal. Depois vieram os sonhos. Os aldeões relataram ter acordado na calada da noite, encharcados de suor, com a sensação inconfundível de que algo os estava observando. As crianças falavam de uma figura sombria parada ao pé da cama, uma figura com olhos fundos e um fedor que enchia o quarto. Xixian conhecia os sinais muito bem, e qualquer força malévola que ele encontrou não havia sido derrotada, apenas assumiu uma forma diferente. Xixian procurou o conselho de Madame Yilin, uma senhora idosa conhecida por seu conhecimento dos velhos costumes. Ela morava sozinha em uma pequena cabana nos arredores da aldeia, cercada de ervas e talismãs. Yilin era uma presença constante em Qianxi, respeitada e temida em igual medida por sua capacidade de comunhão com o mundo espiritual. Quando Xixian chegou, ela já estava esperando por ele, seus olhos penetrantes avaliando-o quando ele entrou na sala mal iluminada. Sem dizer uma palavra, ela fez sinal para que ele se sentasse e começou a preparar um bule de chá, o aroma de ervas amargas enchendo o ar. Você mexeu em alguma coisa, não foi, Xixian? Ela perguntou, sua voz rouca com a idade. Xixian assentiu, contando detalhadamente os acontecimentos daquela noite. Yilin ouviu atentamente, sua expressão ficando mais preocupada a cada momento que passava. Você estava certo em suspeitar dela, mas errado em pensar que ela desapareceria tão facilmente, disse Yilin, finalmente quebrando o silêncio. Fantasmas fedorentos são persistentes. Eles se alimentam do medo e, uma vez que se fixam em um lugar, é quase impossível se livrar deles. Você lidou com uma, mas ela deixou uma marca nesta vila. O coração de Xixian afundou. O que posso fazer? Yilin pegou uma pequena caixa de madeira, abrindo-a e revelando um conjunto de talismãs antigos, cada um com símbolos inscritos que pareciam brilhar fracamente na penumbra. Essas são proteções espirituais, poderosas o suficiente para repelir a maioria das entidades malévolas. Coloque-as em sua loja, em sua casa e nos locais onde ocorreram os desaparecimentos. Mas esteja avisado, essas são apenas uma solução temporária. O fantasma fedorento encontrará uma maneira de contornar eventualmente. Xixian pegou os talismãs, sentindo seu peso na mão. E os sonhos? A figura que assombra as crianças. Yilin hesitou, sua expressão sombria. Isso é um sinal de algo muito pior do que um fantasma fedorento. Existem forças antigas em jogo aqui, espíritos que foram perturbados pelo que você fez. Os sonhos são um aviso, algo mais está chegando, algo que próspera com medo e sofrimento. O aperto de Xixian aumentou ainda mais os talismãs. Como faço para parar com isso? Yilin balançou a cabeça. Não sei se você pode, mas você deve se preparar. Reúna os aldeões, avise-os e proteja-os da melhor maneira possível. Os velhos hábitos podem ser a única coisa que se interpõe entre nós e qualquer escuridão que esteja por vir. Quando Xixian saiu da cabana de Yilin, o sol estava se pondo, lançando longas sombras pela aldeia. O ar estava denso com o cheiro de chuva, embora o céu permanecesse limpo. Ele podia sentir o peso dos talismãs em seu bolso, um pequeno conforto contra o desconforto crescente que o atormentava. Naquela noite, Xixian colocou os talismãs ao redor de sua loja, de sua casa e dos locais onde o gado havia desaparecido. Ele trabalhou em silêncio, o único som era o farfalhar do vento por entre as árvores. Ao terminar, um rosnado baixo ecoou na floresta, seguido por um grito agudo que fez seu sangue gelar. Xixian se virou em direção ao som.
com o coração batendo forte. A noite estava quieta, quieta demais, e as sombras pareciam se estender de maneira anormal. Por um momento, ele pensou ter visto uma figura parada na beira das árvores, observando-o com olhos vazios. Mas quando ele piscou, a figura desapareceu, deixando apenas o persistente fedor de decomposição no ar. Capítulo 2 – O desaparecimento. Apesar dos talismãs e dos avisos, as estranhas ocorrências em Qianxi só pioraram. Os aldeões, antes indiferentes às preocupações de Xixian, agora viviam num estado de medo constante. O gado continuou a desaparecer, mas agora as pessoas também desapareceram. Começou com os velhos e os fracos, aqueles que viviam na periferia da aldeia, sozinhos e esquecidos. Um por um, eles desapareceram sem deixar rastros, suas casas permaneceram intactas, como se tivessem simplesmente ido embora no meio da noite. O primeiro a ir foi o velho Shen, um recluso que vivia em uma cabana em ruínas perto da orla da floresta. Ele era conhecido por seus hábitos estranhos e temperamento desagradável, mas nem ele merecia tal destino. Sua ausência foi descoberta por um morador que passava e notou a porta da frente se abrindo e o interior da casa estranhamente silencioso. Lá dentro não havia sinal de luta, apenas o cheiro insuportável de podridão. A seguir veio Tia Mei, uma mulher de bom coração que havia perdido o marido anos atrás e passava os dias cuidando do jardim. Ela foi vista pela última vez regando suas plantas à noite, seu cantarolar suave carregado pela brisa. Quando uma vizinha veio visitá-la na manhã seguinte, ela havia sumido, as ferramentas de jardim estavam onde as havia deixado, a terra úmida com água que havia evaporado há muito tempo. Os desaparecimentos se espalharam como uma praga, cada um mais perturbador que o anterior. Os aldeões não se aventuravam mais a sair depois de escurecer, trancando as portas e janelas assim que o sol se punha no horizonte. O medo tomou conta de Qianxi como um cobertor sufocante, e a comunidade antes unida começou a se desfazer, cada pessoa com muito medo de confiar em seus vizinhos. Xixian, por sua vez, tornou-se cada vez mais paranoico. Ele fortificou sua loja e sua casa com todas as proteções que pôde imaginar, talismãs, amuletos e até sal espalhado pelas soleiras. Mas nunca foi suficiente. A sensação de estar sendo observado ficava mais forte a cada dia que passava, uma pressão constante no fundo de sua mente. Os sonhos também se intensificaram. Todas as noites, ele se via vagando por uma floresta escura, as árvores retorcidas e retorcidas, os galhos se estendendo como dedos esqueléticos. Ele podia ouvir sussurros no vento, vozes chamando seu nome, implorando por ajuda, mas nunca conseguia ver a quem pertenciam. E sempre, ao longe, ele podia ver o brilho de uma fogueira, um farol de luz que ele nunca poderia alcançar. Uma noite, enquanto ele se revirava na cama, uma batida forte na porta o acordou. O relógio marcava pouco depois da meia-noite e a aldeia estava mortalmente silenciosa. Xixi hesitou, com o coração acelerado, antes de caminhar lentamente até a porta. Ele espiou pelo olho mágico, mas não viu nada, apenas a escuridão da noite. Outra batida, desta vez mais alta. A mão de Xixian tremeu quando ele alcançou a maçaneta, uma parte dele gritando para não abri-la. Mas a curiosidade, ou talvez algo mais sombrio, obrigou-o a girar a maçaneta. À sua porta estava uma jovem de não mais de 10 anos. Suas roupas estavam rasgadas, seu cabelo emaranhado de sujeira e seus olhos arregalados de terror. Ela segurava uma boneca esfarrapada contra o peito, com as cores outrora brilhantes desbotadas e manchadas. Por favor, ela sussurrou, sua voz quase inaudível. Me ajude. Xixian se ajoelhou ao nível dela, tentando manter a voz calma. O que há de errado, criança? Onde estão seus pais? A garota balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eles se foram. A coisa ruim os levou. Um arrepio percorreu a espinha de Xixian. Que coisa ruim. Ela olhou por cima do ombro, para a escuridão além. O homem das sombras. Ele vem à noite e leva as pessoas embora. Ele levou minha mãe e meu pai. O sangue de Xixian gelou. O homem das sombras, a figura que assombrava seus sonhos, aquele que ele vira na orla da floresta. Era real e estava afetando os aldeões. Ele se levantou, sua mente acelerada. Entre, rápido. A garota hesitou, seus olhos disparando para as sombras. Ele está observando. Ele sempre observa. Xixian agarrou a mão dela e puxou-a para dentro, batendo a porta atrás deles. Ele trancou-a e colocou um talismã na porta para garantir. A garota ficou no meio da sala, com os olhos arregalados de medo. Você está seguro aqui, disse Xixian, embora não tivesse certeza se acreditava nisso. Eu vou proteger você.
Mas a garota balançou a cabeça novamente, sua voz era um sussurro entrecortado. Ele está aqui. Ele está sempre aqui. Xixian sentiu os cabelos da nuca se arrepiarem. A sala de repente ficou mais fria, o ar pesado com o cheiro de decomposição. Ele se virou lentamente, com a respiração presa na garganta. No canto da sala, logo além da luz bruxuleante das velas, havia uma figura, um homem alto e magro, com as feições obscurecidas pela sombra. Seus olhos, ocos e vazios, pareciam penetrar na alma de Xixian. A garota gritou, um lamento agudo que perfurou a noite. Xixian cambaleou para trás, com o coração batendo forte no peito. Ele agarrou o talismã mais próximo e atirou na figura, mas o talismã passou por ele como se fosse feito de fumaça. O homem das sombras deu um passo à frente, com movimentos lentos e deliberados, as tábuas do piso rangendo sob seu peso. Xixian podia sentir sua presença, uma pressão fria e sufocante que ameaçava esmagá-lo. Desesperado, ele pegou outro talismã, este maior e mais ornamentado, e estendeu-o à sua frente. O homem das sombras fez uma pausa, estreitando os olhos vazios. Por um momento, a sala ficou em silêncio, a tensão era forte o suficiente para ser cortada com uma faca. Então, sem aviso, o homem das sombras avançou, sua forma se dissolvendo em uma nuvem de escuridão que engolfou a sala. Xixian gritou, sua voz perdida na escuridão rodopiante. A última coisa que viu antes que a escuridão o levasse foi o rosto aterrorizado da garota, os olhos arregalados de medo. E então, não havia nada. Capítulo 3 – A Assombração. Quando Xixian acordou, o sol brilhava através das janelas e a sala estava repleta de sons da aldeia ganhando vida. Ele se sentou, com a cabeça latejando, e olhou em volta, confuso. A garota havia desaparecido, assim como o homem das sombras. A sala estava exatamente como antes, sem nenhum sinal do caos que se desenrolara na noite anterior. Teria sido tudo um sonho, uma invenção de sua imaginação hiperativa. Mas o medo, a escuridão, parecia tão real. Xixian esfregou as têmporas, tentando se livrar da persistente sensação de desconforto. Ele precisava falar com Madame Yilin novamente. Ela saberia o que fazer. Mas quando chegou à cabana dela, encontrou a porta entreaberta e o interior em desordem. Ervas e talismãs estavam espalhados pelo chão e o ar estava denso com o cheiro de fumaça. Madame Yilin não estava em lugar nenhum. O coração de Xixian disparou enquanto ele vasculhava a cabana, chamando o nome dela. Mas não houve resposta, apenas o silêncio vazio de um lugar abandonado às pressas. Ele a encontrou na sala dos fundos, encostada na parede, o rosto pálido e a respiração superficial. Os olhos dela se abriram quando ele se aproximou e ela deu-lhe um sorriso fraco. Eu sabia que você viria, ela sussurrou, sua voz quase inaudível. Xixian se ajoelhou ao lado dela, o pânico crescendo em seu peito. O que aconteceu? Quem fez isso? Yilin balançou a cabeça, seus olhos cheios de uma tristeza profunda. Não foi quem, mas o que? O homem das sombras, ele está ficando mais forte. Ele está se alimentando do medo na aldeia e em breve será imparável. Xixian cerrou os punhos, a raiva fervendo dentro dele. Deve haver algo que possamos fazer, algum modo de detê-lo. Yilin enfiou a mão em suas vestes e tirou uma pequena caixa ornamentada. Esta é a única coisa que pode funcionar. É uma relíquia antiga, transmitida de geração em geração. Ela tem o poder de banir espíritos, mas tem um grande custo. Xixian pegou a caixa, sentindo seu peso nas mãos. Que tipo de custo? Os olhos de Yilin estavam cheios de tristeza. Uma vida. A relíquia requer uma força vital para ativá-la. Um sacrifício. O coração de Xixian afundou. Ele já suspeitava disso, mas ouvir isso em voz alta tornou tudo ainda mais real. De quem é a vida? Yilin colocou a mão trêmula em seu braço. Seu, Xixian. Somente aquele que perturbou o espírito pode fazer o sacrifício. Você deve dar sua vida para salvar a aldeia. A respiração de Xixian ficou presa na garganta. Ele passou a vida inteira cercado pela morte, elaborando Ziza para os mortos, mas nunca imaginou que seria ele quem enfrentaria isso tão diretamente. Mas que escolha ele tinha? Se ele não fizesse nada, o Homem das Sombras consumiria a aldeia e todos nela. Ele assentiu, sua decisão tomada. Diga-me o que preciso fazer. Os olhos de Yilin se encheram de lágrimas. Você é um homem corajoso, Xixian. Lamento que tenha que ser assim.
Ela explicou o ritual em detalhes e como ele deveria levar a relíquia para a floresta onde o Homem das Sombras apareceu pela primeira vez, como ele deveria oferecer seu próprio sangue para ativar seu poder e como ele deveria pronunciar as palavras antigas que prenderiam o espírito para sempre. Enquanto ela falava, Xixian sentiu uma estranha sensação de calma tomar conta dele. Ele sempre soube que sua vida estava ligada à morte, que seu trabalho com Ziza tinha um significado mais profundo. Talvez este fosse o seu verdadeiro propósito, proteger os vivos dos mortos. Quando o ritual estivesse completo e o Homem das Sombras fosse finalmente banido, a aldeia estaria segura, mas Xixian não viveria para ver isso. Ele passou o resto do dia se preparando, reunindo os materiais necessários e se despedindo da aldeia que há tanto tempo chamava de lar. Ele não contou a ninguém sobre seu plano, não havia sentido em preocupá-los, não havia sentido em fazê-los sofrer mais do que já haviam sofrido. Ao cair da noite, Xixian foi até a floresta, segurando a relíquia com força na mão. As árvores assomavam acima, seus galhos se retorcendo como os dedos de 1000 espíritos. O ar estava denso com o cheiro de decomposição e as sombras pareciam pulsar com vida própria. Chegou à clareira onde vira pela primeira vez o Homem das Sombras, o lugar onde tudo começara. A lua estava baixa no céu, lançando uma luz misteriosa sobre a cena. Xixian respirou fundo e iniciou o ritual. Ele desenhou um círculo na terra, salpicou-o com sal e colocou a relíquia no centro. Então, com as mãos trêmulas, ele cortou a palma da mão e deixou o sangue pingar na relíquia. O ar crepitava de energia enquanto ele pronunciava as palavras antigas, com a voz firme apesar do medo que tomava conta de seu coração. As sombras ao seu redor começaram a se contorcer e a temperatura caiu drasticamente. O Homem das Sombras apareceu na beira da clareira, seus olhos vazios brilhando com uma luz não natural. Xixian continuou o ritual, forçando as palavras a sair mesmo quando a dor em seu peito ficou insuportável. A relíquia começou a brilhar, uma luz brilhante que cortou a escuridão. O Homem das Sombras soltou um grito terrível, um som que ecoou pela floresta como o lamento de 1000 almas perdidas. Ele atacou Xixian, mas foi parado pelo círculo de sal, sua forma se contorcendo enquanto ele lutava para se libertar. Com o que restava de suas forças, Xixian pronunciou as palavras finais do ritual. A relíquia explodiu em um flash de luz, e o Homem das Sombras foi consumido pelo brilho, sua forma se desintegrando no nada. Xixian caiu no chão, sua visão desaparecendo. A última coisa que viu foi a lua brilhando intensamente no céu, antes de tudo escurecer. Capítulo 4 – As consequências. Quando os aldeões encontraram o corpo de Xixian na manhã seguinte, ficaram cheios de profunda tristeza, mas também de alívio. As estranhas ocorrências cessaram e a aldeia estava novamente em paz. Eles o enterraram na beira da floresta, onde ele se sacrificou para salvar a todos. Nos anos seguintes, os aldeões falariam de Xixian como um herói, um homem que deu a vida para protegê-los da escuridão. Eles colocaram oferendas em seu túmulo, Ziza feita à sua semelhança, e contaram sua história aos filhos, para que nunca esquecessem o sacrifício que ele havia feito. Mas a floresta continuava a ser um lugar de medo, um lugar onde as sombras pareciam mover-se por si mesmas e onde o ar estava sempre frio, independentemente da época do ano. Os aldeões evitaram-no, acreditando que o espírito do Homem das Sombras ainda permanecia ali, preso entre mundos, esperando que outro perturbasse o seu descanso. E na calada da noite, quando o vento uivava por entre as árvores e a lua estava escondida atrás das nuvens, alguns afirmavam que podiam ouvir uma voz e um sussurro na escuridão, chamando seu nome, implorando por ajuda, mas ninguém nunca respondeu. Epílogo – Os Esquecidos. Os anos se passaram e a vila de Qianxi desapareceu lentamente da memória. As gerações mais jovens mudaram-se, em busca de novas oportunidades nas cidades, e a comunidade outrora próspera reduziu-se a um punhado de residentes idosos. A floresta, outrora temida e respeitada, tornou-se coberta de vegetação e selvagem, e os seus caminhos perderam-se no tempo. O túmulo à sua beira foi esquecido, as oferendas viraram pó e a história de Xixian tornou-se apenas mais uma história de fantasmas contada ao redor do fogo. Mas a escuridão permaneceu, espreitando nas sombras, esperando que alguém a encontrasse mais uma vez. E quando chegasse a hora certa, quando a lua estivesse alta e o vento sussurrasse por entre as árvores, o Homem das Sombras retornaria. Pois o mal nunca morre de verdade, ele apenas dorme, esperando que a próxima alma tola o desperte de seu sono. O fim. Obrigado por assistir ao nosso podcast.
Se você gostou da nossa exploração de fantasmas, criaturas míticas e lendas urbanas, por favor compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever para mais episódios emocionantes. Até a próxima vez, meus amados ouvintes.